Meu nome é Jana, tenho 39 anos e a história que eu vou contar aqui foram alguns fatos que aconteceram comigo desde lá de trás, quando eu era apenas uma criança, e que não são fatos muito bons, nada feliz, mas eu espero que a minha história ela sirva de alerta para todas as mães e pais também aqui do canal. Eu fui criada por meu pai e por minha avó desde bebezinha. A minha mãe, ela de vez em quando, ela ia na casa deles, na nossa casa, para me visitar. E foi assim durante muito tempo. Até que quando eu fiz 5, 6 anos, eu passei a ter uma aproximação com a minha mãe, pelo menos visitá-la de vez em quando. E eu lembro que justamente nessa idade, eu sei que são pequenos flashes que eu tenho, mas eu não consigo esquecer. 5, 6 anos, tão novinha, eu fui para a casa da minha mãe e chegando lá, nessa época, minha mãe estava com um marido e esse marido dela, ele tirou a minha roupa e ele começou a tocar nas minhas partes íntimas. Eu totalmente sem entender, uma criança com quase 6 aninhos, fiquei assustada, mas eu não tive muita ação. Eu era uma criancinha. Eu corri, eu lembro que eu contei para minha mãe, e a minha mãe ela disse que eu estava sonhando. Isso foi um sonho. Esqueça isso. O tempo foi passando, e em uma ocasião da vida eu fui passar uns tempos na casa dos meus avós, dessa vez mãe e pai da minha mãe, os avós maternos. E chegando lá, eu lembro que tinha uma amiguinha lá da minha idade que eu amava brincar com ela. A gente se divertia tanto, aquela fase de criança, aquela fase divertida. Eu lembro que um dia eu estava com essa amiguinha e um tio dela, ele na época casado, ele veio até a mim e ele tentou abusar de mim. Ele queria ver as minhas partes íntimas. Eu disse que não, ele me segurou, insistiu. Ele queria, porque queria que eu mostrasse para ele o meu corpo, eu com 8 anos. Eu consegui escapar, saí correndo desesperada e eu contei para minha tia. A minha tia, ela acabou falando para muitas pessoas, até que chegou aos ouvidos da mulher desse homem. Essa mulher queria até me bater. Achou que eu estava inventando coisas. E a minha mãe, mais uma vez, disse que eu estava inventando, que eram coisas da minha cabeça. Eu, com 8 anos, eu inventei que um homem qualquer queria ver o meu corpo. A minha mãe, ela não acreditou em mim. A minha vida foi seguindo. Eu já com 14 anos, eu voltei a visitar minha mãe. Eu fui para a casa dela. E nessa época, minha mãe já estava com outro marido. Eu com 14 anos, já criando meu corpo, e esse marido dela começou a me olhar demais. Ele vinha com conversinhas para cima de mim, dizendo que eu já estava no ponto de procurar um marido, que eu chamava muita atenção. Ele chegou até a me agarrar e dar um beijo no meu pescoço à força. E eu saindo dali, corria dele. Eu lembro que eu evitava ele sempre. E depois desse dia que ele me agarrou à força, ele me implorou para que eu não contasse nada para minha mãe. Mas, para que eu contaria? Se a minha mãe ela não iria acreditar em mim mais uma vez, como em todas as outras. Eu não contei nada. De repente, a minha avó, a avó com a qual eu morava, ela sofreu um acidente. E minha avó acabou ficando em coma. E eu precisei ir morar com a minha mãe. Eu não tinha para onde ir, não tinha outra opção. E eu fui. E o pesadelo, ele só piorou.
Chegando na casa da minha mãe, a minha mãe já tinha outro filho. Eu dormia no mesmo quarto que o meu irmão, cada um em uma cama. E em uma noite, em uma madrugada, o meu padrasto, o atual marido da minha mãe, ele foi até o nosso quarto. Eu dormindo, eu senti alguém me tocando. Era ele, que havia levantado os lençóis, estava me tocando. Começou esse abuso e eu, com aquele medo, me balançava, fingia que estava dormindo, mas estava ali sentindo tudo e com medo, grito ou não grito, a minha mãe vai achar que é conversa minha, não vai acreditar. E o medo tomava conta de mim. Até que a minha mãe, não sei como, levantou e foi até o nosso quarto, viu o marido dela lá. Eu continuei fingindo que estava dormindo e o tal macho dela disse que ele tinha ido ao nosso quarto para olhar se os mosquitos, as muriçocas estavam incomodando a gente, para ver se nós estávamos dormindo bem. E a minha mãe, ela fingiu que acreditou e os dois saíram do nosso quarto. No dia seguinte, eu tentando de alguma maneira, sei lá, alertar, pedir uma ajuda, um socorro para minha mãe, de uma maneira assim, indiretamente falando, eu perguntei para ela. Eu nem podia chamar ela de mãe porque ela não gostava. Ela dizia que se sentia velha. Eu chamava sempre por um apelido. Eu perguntei para ela se ela tinha ido ao nosso quarto, se ela tinha ido lá, feito alguma coisa. Ela disfarçou e disse que ela iria colocar uma fechadura na porta do nosso quarto. Ali eu entendi que a mãe havia entendido sim, só que ela fez de conta que não sabia de nada. Só que depois desse dia, eu acho que ela entendeu o meu alerta, ela começou a mudar comigo. A minha mãe, ela começou a ficar pior do que ela era. Disse que não daria certo eu lá na casa dela. Tudo ela implicava comigo. Se o meu irmão aprontasse, a culpa era minha. E ela começou a dizer que eu não ficaria na casa dela para tomar o homem dela, que a minha intenção era acabar com o relacionamento dela. A minha mãe, mais uma vez, me colocou no lugar de culpada e o macho dela e ela as vítimas. E não deu outra. A minha mãe, ela entrou em uma confusão daquele jeito, me disse um monte de coisas, mandou eu pegar sacos de supermercados, colocar as minhas roupas dentro e me mandou para fora da casa dela. Ela esqueceu que eu tinha apenas 14 anos, era filha dela e não tinha onde morar. A minha mãe me expulsou de casa, ela priorizou o marido dela. Eu lembro que a minha relação com a minha mãe sempre foi muito estranha. Além dela não gostar que eu chamasse ela de mãe, era muito nítido a forma que ela me tratava e a forma que ela tratava o meu irmão. Irmão por parte de mãe. Uma vez eu lembro que a minha mãe, ela era tão assim comigo que ela me dando bolos na mão para me castigar, ela acabou quebrando o meu dedo com a colher de pau. Eu acho que ela tinha muito rancor da relação lá atrás com meu pai e ela descontava em mim. Só que hoje a forma que ela, meu pai, a minha avó, aparentemente eles se davam bem. Eu não entendia o porquê dessa raiva, desse rancor, dessa indiferença da minha mãe comigo. Eu sempre sofri muito com isso. E a minha mãe, eu lembro que ela sempre dizia que ela tinha muita raiva do meu pai e da minha avó porque eles roubaram eu dela. Só que meu pai me dizia uma outra história que não foi bem assim. E na verdade, eu nunca soube quem estava dizendo a verdade. Eu ficava no meio dessa confusão toda. Eu só sei que eu nunca faltei com respeito à minha mãe. Na verdade, era como se eu sempre buscasse pela aprovação dela. E ela não me dava atenção. Até que o meu irmão acabou falecendo. E aí a minha mãe veio com cobranças de uma vida toda em relação a mim. Que eu não amava, que eu nunca fui uma filha presente, que eu não ia atrás dela. Minha mãe veio com tantas conversas. A verdade é que minha mãe, ela só passou a me ver, a me enxergar
depois que meu irmão se foi. E o que aconteceu comigo, para ser bem sincera, eu acabei me acostumando com essa ausência da minha mãe. Eu não tinha minha mãe ao meu lado, eu não tinha uma mãe presente e eu precisei aprender a conviver com essa realidade. E foi assim que eu fui levando a minha vida até para não sofrer muito. E a minha mãe, depois que ela me colocou para fora da casa dela, lá naquela época dos meus 14 anos, por causa de um marido, eu fiquei sim muito magoada com isso. Eu evitei procurar por minha mãe, eu não me vi obrigada a fazer isso. E a minha mãe achava que eu que tinha que correr atrás dela sim. Eu tinha que fazer isso porque eu era filha dela. Aí depois disso tudo, a minha mãe, ela me insulta, ela me diz um monte de coisas, depois ela me dá um presente e volta a esse ciclo. É um ciclo cansativo, é um ciclo que magoa demais, demais. Eu lembro que no Natal do ano de 2021, a minha mãe, ela me destruiu. Ela me mandou uma mensagem me desejando coisas ruins, acabando comigo, desejando mal para mim, para a própria filha dela. Eu fiquei tão devastada. Em pleno Natal, você recebeu uma mensagem da sua própria mãe te desejando mal. É para acabar com qualquer pessoa. Eu nem consegui responder a mensagem. Eu só fiquei péssima. Eu só fiquei devastada. Eu fiquei triste, arrasada. Depois dessa mensagem, eu demorei meses para digerir toda essa situação, todas essas informações. O que estava acontecendo, meu Deus? Eu passei muito tempo me perguntando. E mesmo depois disso, depois dessa mensagem que eu levei meses para digerir, meses para entender o que estava acontecendo, vocês acreditam que eu tentei me reconectar com a minha mãe, tentei uma reaproximação para que a gente, sei lá, tentasse recomeçar do zero, tentasse construir uma relação saudável entre mãe e filha. Eu marquei um encontro com a minha mãe para a gente ajustar tudo isso. E ela não foi. A minha mãe, ela não se dispôs a recomeçar, a tentar construir uma relação com a própria filha. Eu fiquei muito triste com isso. Só que aí eu decidi então escrever uma carta para minha mãe. Eu escrevi uma carta onde eu coloquei tudo que estava aqui guardado para fora. Eu contei tudo, contei sobre os abusos dos maridos dela, contei sobre a situação que aconteceu comigo lá com aquele tio da minha amiga, contei como eu me senti. Eu tirei todo esse peso do meu coração, das minhas costas, através de uma carta. E eu mandei essa carta para minha mãe. E a minha mãe, ela disse que era tudo mentira. Tudo. E que as coisas sobre ela que eu falei na carta, que foram invenções, que falaram aquilo tudo para mim, para que eu odiasse a minha mãe. Mas como? Como que poderiam inventar essas coisas se foi algo que eu vivi, eu presenciei? Eu estava contando para minha mãe a realidade que eu sei que aconteceu comigo, não foi ninguém que me contou, não. Eu vivi esses abusos. E lá atrás a minha mãe não deu a mínima. Eu coloquei tudo isso na carta e não foi meu pai, minha avó, um amigo, uma tia que me influenciaram a escrever isso. Não, pelo contrário. Eu desabafei com a minha mãe. E a minha mãe não acreditou em nada, mais uma vez, como sempre. E após tudo isso, a minha mãe, ela cortou totalmente qualquer relação comigo. Nem no meu aniversário a minha mãe me liga mais, coisa que quando nada ela fazia. É como se ela também tivesse me enterrado. Os 2 filhos não estão mais aqui. É como se tivesse acontecido isso. A minha mãe, eu mandei mensagem para ela agora, Natal, Réveillon e janeiro deste ano, desejando coisas boas. E a minha mãe, ela leu a mensagem e ela não me respondeu. E sabe o que é que eu decidi? Eu não vou mais procurar por minha mãe. Eu já fiz tudo o que eu podia, tudo o que eu devia e até além do meu limite. Se ela me procurar, eu estarei aqui. Será um prazer.
Eu não vou fechar a minha porta do meu coração para minha mãe. Só que agora ela terá que fazer a parte dela. Eu já fiz tudo o que eu podia, eu não consigo fazer mais do que eu fiz. Eu estou cansada. Eu quis tentar uma relação com a minha mãe, eu gostaria de ter uma realidade diferente com a minha mãe, só que eu não posso obrigar a minha mãe a nada. Se ela não quer, eu estou com minha consciência tranquila, com meu coração mais leve, já coloquei tudo para fora. Eu vou seguir a minha vida, vou seguir seguindo a minha vida. E se em algum momento a minha mãe cair em si e me procurar, ok. Se não, eu não posso fazer mais nada. Eu não vou fazer mais nada. Só para completar, vocês lembram que eu comentei que a minha mãe, no primeiro momento, lá atrás, quando eu tinha 4 ou 5 anos, ela tinha um marido e com os 14 anos ela já estava com outro? Pois é, esse primeiro marido dela, ela, no processo de divórcio, ela me procurou na época para eu testemunhar contra aquele marido dela. Ou seja, o abuso foi real, só que em um momento viável e propício para ela. Nesse momento, ela lembrou, ela acreditou no abuso. Mas nos outros momentos não, né? Incrível como a vida é. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como é que vocês estão, hein? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Infelizmente, mais uma história de abuso. Uma história que eu fico muito triste em trazer aqui para vocês, mas é necessário porque o alerta, ele fica aí escancarado para todos nós. Infelizmente, essas histórias de abusos acontecem e muito frequentemente. Eu tenho tantas histórias sobre abusos que vocês não fazem ideia e isso me deixa triste, arrasada, devastada. Mas precisamos, meus amores, acordar e entender que esses abusos acontecem sim, diariamente, todos os dias, crianças são vítimas de abusos dentro das próprias casas. Minha amiga, muito obrigada pela confiança, muito obrigada pelo envio da sua história, por você abrir seu coração. Eu sinto muito, meu amor. Sinto de todo o coração por tudo que você viveu desde os seus 5 anos de idade, meu Deus. Que difícil, quantos traumas você, enquanto criança, até hoje carregou. Eu espero de coração, meu amor, que hoje você esteja bem, que você consiga se curar por completo. E é como você disse, você não tem culpa nenhuma de nada. Você é a maior vítima. Você sempre foi vítima. Eu espero em Deus que Deus possa tratar tudo que seja necessário dentro do seu coração, da sua mente, do seu corpo, para que você consiga deixar esses pesadelos que você viveu, meu amor, lá atrás, no passado, e escreva uma linda história no seu hoje, na sua vida. A sua mãe, infelizmente, ela agiu como muitas outras mães agem em um momento desse. Ela preferiu ignorar os sinais. Desde o início você correu atrás a fim de alertar e a sua mãe, ela preferiu tapar os ouvidos, fechar os olhos e acreditar em seus maridos, nos seus companheiros. Você foi mais uma vítima e eu sinto muito mais uma vez. Eu espero que a sua mãe, em algum momento dessa vida, ela acorde, ela peça perdão para Deus por tudo que ela fez lá no passado, tudo que ela cometeu contra você, a própria filha dela, e que ela possa, meu amor, te procurar, te pedir perdão, porque você já fez mais do que devia. Você fez coisas que muitas no seu lugar jamais faria. Você correu atrás, você se dispôs, você escreveu uma carta, você marcou um encontro para tentar recriar, recomeçar uma nova relação com a sua mãe e ela não quis. A sua mãe te disse coisas horríveis. Senhor do céu, é difícil, viu? É tão complicado, eu não consigo entender o que é que passa em cabeças de pessoas como a sua mãe. Mas, meu amor, eu desejo tudo de melhor para a sua vida, tá? Tudo de melhor mesmo, meu amor. Que você possa viver histórias incríveis, melhores capítulos.
que você consiga deixar toda essa dor, todo esse trauma lá atrás, meu amor. Eu sei que é difícil sim, mas você precisa continuar a sua vida e viver uma vida colorida, uma vida com muito amor, com muito respeito, com muita união. É o que você merece, tá bom, meu amor? Fica o alerta, meu amor, da sua carta para que mãe, pai, avós, quem é que crie as crianças, quem sejam responsáveis por essas crianças, se atentem aos sinais. Na maioria dos casos, esses abusos acontecem dentro da própria casa, debaixo dos nossos olhos. Precisamos ouvir o que as crianças dizem, precisamos cuidar dessas crianças, precisamos amar, proteger os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos. Crianças precisam de amor, de carinho, de respeito. Infelizmente não dá para confiar. Cuidado com quem vocês colocam dentro de casa. Cuidado onde vocês levam seus filhos, onde vocês deixam seus filhos passar férias. Já teve outros casos parecidos aqui. Cuidado, meus amores. Vamos proteger o máximo possível dos nossos filhos, das nossas crianças. Esse é um alerta, mais uma vez, que eu trago aqui para o canal. Meu amor, fique em paz, fica com Deus. Que Jesus Cristo te proteja diariamente e sinta-se abraçada, tá bom? E vocês, meus amores, o que é que vocês acharam da história de hoje, hein? Conta aqui pra mim, que eu vou adorar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau.